dos Apóstolos. Atos, capítulo 4. É a quinta carta do Novo Testamento, carta de Lucas, Teófilo. Vamos lá? Todo mundo achou aí? Amém? Pessoal, Atos capítulo 4, do 1 ao 22, tá? Vamos ler todo mundo junto? Feliz? Bem forte para Jesus? Quem tem a Bíblia aí, revista atualizada, é na página 1430. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isso aí. E os prenderam, agarraram, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Era uma igreja bem grande, né? Versículo 5: No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos anciãos, dos escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Uma máfia, tá? E pondo-os perante ele, os arguíram, ou perguntaram, né? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Versículo 8: Então Pedro, cheio de bebida? Não. Então Pedro, cheio de si? Não. Então Pedro, cheio de quê? Lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é o quê? A pedra. É a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12, vamos ler todo mundo junto? E não há em nenhum outro salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Não tem nenhum outro. Buda, Hare Krishna, Maria, ninguém salva como Jesus. Versículo 13: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles não eram só iletrados, eles eram incultos também. Interessante isso. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Legal, né? Versículo 15: E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. Tipo, mandaram ele sair. Vocês podem esperar na salinha de fora ali? Nós vamos conversar aqui. Aí o sinédrio foi e começou a conversar, tá bom? Daí eles começaram a conversar e dizendo, versículo 16: Que faremos com esses homens? O que a gente vai fazer com esses caras? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Não tinha como negar aquilo que aconteceu. Versículo 17: Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles para que eles não falem mais nesse nome a quem quer que seja. Vamos dar um parate-quieto neles. Versículo 18: Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de quem? Jesus. Versículo 19: Mas Pedro e João lhes responderam:
julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu vou ler de novo. Pessoal, dobre a tua atenção em nome de Jesus. Versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Versículo 22, vamos todo mundo ler junto aí? Ora, tinha mais de quantos anos? 40. Mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Os irmãos podem sentar-nos. Pessoal, atenção aqui. O diabo, ele luta contra a tua atenção. Há uma atuação diabólica muito grande para que vocês não prestem atenção no que é pregado, para que vocês não prestem atenção no que é lido. Nós estamos no capítulo 4 de Atos. Já aconteceu algumas coisas aqui na igreja primitiva. O Espírito Santo já veio no capítulo 2. No capítulo 3, Pedro e João estão indo orar e tem um coxo na porta do templo. A igreja ali em Jerusalém não tinha um sistema para ajudar aqueles pobres ainda. Pedro olhou com compaixão para aquele cara queria uma esmola, aquele cara queria um níquel, uma moedinha. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, transmitiram Jesus para aquele cara e ele ficou curado. Aquele homem foi curado, ele saltou, pulou, não como muitas curas que nós vemos hoje em dia. Eu vi uma vez em Porto Alegre, cura entre aspas, que eles pegaram o cara estava numa cadeira de rodas, eles pegaram o Juliano, eu nem vou dizer onde foi isso, Juliano, né? Eles pegaram aquele cara com um em cada braço, levantaram ele, o cara foi arrastaram as pernas dele, fizeram uma gritaria no culto e depois só largaram de novo naquela cadeira de rodas ali e ficou tudo tranquilo. Não, esse caso aqui a cura foi de verdade, tá bom? Aí esse cara entra no templo saltando, pulando, glorificando a Deus. A igreja, ela vai se alegrar com isso. A igreja vai se alegrar com a salvação. A igreja vai se alegrar com milagres. A igreja vai se alegrar com as coisas que vêm de Deus. Porém, vai ter uma turma aqui que eles não vão ficar felizes. O povo ficou pasmo diante daquele milagre. O povo reuniu uma galera, o pessoal tudo vendo aquilo ali, reuniu um monte de gente. Pela segunda vez, em 3 capítulos, Pedro se levanta para pregar. Ele se levantou também para coordenar a igreja no capítulo 1. Ele é o líder da igreja. Ele se levanta mais uma vez e ele prega a mensagem. E a Bíblia vai dizer que uma galera vai se juntar junto com a igreja ali, chegando a praticamente 5.000 pessoas. Só que logo após isso, no capítulo 4, eles estavam falando ao povo, quando veio os sacerdotes. Vocês notam uma coisa? O Matthew Henry, ele diz que ele sentiu falta. Vocês vão ler um comentário do Matthew Henry, ele diz assim: eu estava sentindo falta dos fariseus e dos saduceus e dos sacerdotes. Aqueles caras que ficavam complicando a vida de Jesus. Nos primeiros capítulos, aqui em Atos, eles não aparecem. Nos primeiros 3 capítulos. E aqui eles aparecem de uma forma querida e amorosa. Eles vão chegar até eles e vão prender Pedro e vão prender João. A igreja continua sendo igreja sem Pedro e sem João. Pedro e João, posteriormente eles vão morrer e a igreja vai continuar. Eu quero dizer uma coisa para vocês e para mim aqui essa noite. Às vezes quem prega, quem pastoreia, tem uma visão tão alta de si e pensa assim: cara, eu tenho que estar na igreja, cara, eu tenho que estar com o povo, cara, eu tenho que me preparar,
Eu tenho que, e às vezes eu dou tanto valor para isso. É bom. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Se acontecer uma coisa comigo hoje, se acontecer alguma coisa, uma doença, eu for morto, se qualquer coisa acontecer comigo, ficar inválido, a igreja aqui vai continuar existindo. Porque a igreja não é eu. A igreja não depende única e exclusivamente de mim. Vocês estão ligados em Jesus. Jesus é o caminho a Deus. Jesus é o que liga vocês a Deus. Eu não sou um guru. Nenhum pregador que ocupa o púlpito aqui é um guru que vocês precisam daquela palavra, daquele start dele para se chegar até Deus. Pedro e João estão presos e a igreja continua sendo igreja. Começa uma perseguição ali, pessoal. Vai começar uma perseguição. Interessante que uma perseguição é uma identificação do cristão com Jesus. No primeiro século, quando uma pessoa queria se juntar à igreja, algumas perguntas eram feitas para elas, dentre as quais uma era a seguinte: tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Sim, creio. Está disposto a morrer por ele? Ninguém se juntava à igreja se não estivesse disposto a verter o próprio sangue pelaquela verdade. Nós não estamos aqui inventando a roda. Nós não estamos aqui trazendo uma proposta de uma melhora de vida para a tua vida, ou de um upgrade para a tua existência. A mensagem que nós trazemos aqui essa noite é a mensagem da cruz, é a mensagem da negação de você em prol do reino de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, Everton leu aqui, diz assim: bem-aventurado, mais do que felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois, quando por minha causa, e Jesus disse, bem-aventurado sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, não é qualquer perseguição que nos torna parecido com Jesus. Não é qualquer sofrimento. Jacques, eu estou sofrendo tanto. É tanto sofrimento. Eu queria ouvir aquela música hoje. Dá para o Stefano cantar? Filho, não tem mais condição. Eu nem falo contigo. O Stefano não vai conseguir cantar. Ele não tem esse agudo mental. Ele se alegrando aí. Não é qualquer sofrimento que vai fazer você parecido com Jesus. Não é qualquer problema. Estou sofrendo no meu serviço, estou sofrendo em casa, estou sofrendo com meu filho, estou sofrendo com a minha mãe, estou sofrendo. Não. O sofrimento que faz vocês serem parecidos com Jesus é quando você sofre por causa do nome de Jesus. O que não é essa bem-aventurança na perseguição? Não, antes. Se qualquer sofrimento nos faz ser parecido com Jesus, no inferno tem um monte de gente que está sofrendo. Mas eles estão sofrendo pelos pecados deles. O que diferencia o mártir daquele que está condenado ao inferno é a causa. O mártir está sofrendo por causa do nome de Jesus. Por que esses caras aqui sofreram? Eles não sofreram por praticar injustiça. Tem gente que pratica injustiça, é um injusto, é um ímpio, é um profano e quer ser parecido com Jesus. Não é porque ele ama, não é porque esses dois aqui eles estavam amando conchavos políticos. Estão perseguindo a gente. Tinha um partido para votar neles aí, tinha um conchavo, foram perseguidos e acham que é por causa do nome de Jesus. Não é. Eles não estavam sendo perseguidos por causa de uma má conduta. Eles não estavam sendo perseguidos porque eles eram hereges. Hoje em dia, tem um cara falando um monte de besteira na internet, na igreja, em qualquer lugar. O cara vai falar para ele, eu estou falando
Deus vai te julgar, para, stop. Aí o cara vai dizer: estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido. Ninguém cortou nem a língua dele. Eles não sofreram por ter praticado o pecado. Eles não estavam sofrendo porque roubaram a igreja. Eles não estavam sofrendo porque eram estupradores, porque estupradores são presos. Eles não estavam sendo perseguidos porque proclamavam falsas curas. Nós vamos pregar contra esses falsos profetas, contra falsas curas. Eles não estavam sendo perseguidos porque pregavam outro evangelho. Agora olha para mim aqui. A igreja é um povo que historicamente foi marcado por perseguição. Quando vocês dizem: eu sou evangélico, eu sou protestante, vocês estão se juntando ao povo mais perseguido da história. Se vocês procuram felicidade, se vocês procuram realização pessoal, o lugar de vocês não é aqui. Se vocês estão em busca de alguém que valorize vocês, vocês estão no lugar errado. Se vocês estão em busca de uma autoexaltação do eu, o lugar não é a igreja. C.S. Lewis diz: se vocês estão procurando felicidade, eu nunca indicaria o cristianismo. Eu indicaria uma garrafa de um vinho do Porto. Eu já fiquei sabendo, por um irmão aqui da igreja, que os vinhos mais baratos são os melhores. Não vou nem dizer qual é o nome dele. Mas ele tá rindo. Né, Christopher? Vamos lá. Perseguição na história. A perseguição nos 3 primeiros séculos da igreja foi cruel, foi terrível. Se olharmos para a história da igreja cristã, nós veremos que ela é uma história de grandes e constantes perseguições, especialmente os 3 primeiros séculos da era cristã. Foram marcados por perseguições tão terríveis, cruéis e sanguinárias que não dá nem para descrever. Aquele que se dizia cristão, ele era torturado, preso, e ainda se ele não negasse a Cristo e voltasse para o paganismo, ele seria morto. Uns eram crucificados de cabeça para baixo, outros jogados em areias com animais ferozes, outros eram queimados vivos em óleo quente, e outros ainda eram cortados ao meio pela espada. Assim foi ao longo de toda a história da igreja cristã. Nós estamos vivendo um período onde a maioria das pessoas que estão aqui vão ir para suas casas, ao botar o pé ali para fora, ou às vezes no meio da pregação, já estão pensando amanhã no negócio que tem que fazer, na conta que tem que pagar, em algo que tem que fazer, no filho, na avó, na tia, no cachorro, em tudo. E a glória de Deus, e a palavra de Deus, e a presença de Deus não tira nosso sono mais. Também nos tempos da reforma houve grandes e terríveis perseguições para combater a reforma. O Papa reativou a Inquisição, em que se condenava e torturava os cristãos pelo simples fato de eles serem protestantes. Nessa época foi criada a Companhia de Jesus, em que os jesuítas receberam a autorização de sair pelo mundo afora a fim de combater o protestantismo. Eles chegaram até aqui no Brasil, onde muitos cristãos foram mortos, entre eles um pastor de uma igreja presbiteriana que foi enforcado sob as vistas do padre Anchieta. Na França, os cristãos foram perseguidos de uma maneira cruel. Lá os direitos dos cristãos foram caçados, sendo que esses podiam ser mortos por qualquer pessoa como um animal qualquer. Qualquer pessoa, na época da reforma protestante, na França, poderia matar um protestante que ele não seria preso. Poderia matar de forma cruel um protestante, teu irmão, tua irmã, que também tinha sonhos, que também tinham projetos. E os nossos irmãos eram mortos como bicho. Muitos cristãos foram presos, mortos e condenados à escravidão por toda a vida. Um historiador descreve assim a perseguição:
os mais puros, cultos e inteligentes dos franceses foram acorrentados entre ladrões e assassinos e sofreram torturas terríveis. Outros foram fuzilados a sangue frio, caindo inertes de joelhos em oração. Centenas de pessoas foram mortas no lugar de oração, nas montanhas e florestas, onde os cristãos se reuniam às escondidas. Era comum encontrar a cada passo corpos mortos, pontilhando a relva e cadáveres balançando suspensos nas árvores. Porém, o mais negro, horrendo e diabólico de todas as crueldades foi o massacre de São Bartolomeu, ocorrido no dia 24 de agosto de 1572 na França. O mundo ainda recorda e estremece de terror com as centenas daquele cruel assalto. O rei da França, com quem os sacerdotes e prelados romanos insistiram, autorizou o crime. Um sino badalando à noite, dogs fúnebres, deu um sinal para o início do morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas foram arrastados para fora, assassinados a sangue frio pela multidão. Não se respeitava nem idade nem sexo, não se poupavam crianças nem idosos. Ricos e pobres, jovens e velhos eram juntamente mortos. Essa perseguição se estendeu por toda a França, onde no espaço de 2 meses morreram mais de 70.000 cristãos protestantes. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. 70.000 protestantes mortos em 2 meses. Provavelmente hoje, na época que nós estamos vivendo, é a época e o período onde mais se perseguiu cristãos em toda a face da terra. Ah, mas Jackson, eu acho que não. Claro, nós estamos morando no Brasil. Aqui qualquer um é cristão. Aqui qualquer um carrega uma Bíblia. Aqui qualquer um diz que é pregador. Aqui qualquer um diz que é pastor. Aqui qualquer um se levanta para pregar o Evangelho de uma forma distorcida. Aqui é um local, uma terra sem lei, e nós estamos vivendo um período como viviam os juízes, e cada um fazia o que dava na sua cabeça. Mas por que os cristãos são perseguidos? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Por que os cristãos são perseguidos? Por que existe perseguição aos cristãos? Bem rápido. Em primeiro lugar, os cristãos são perseguidos porque eles são representantes de Cristo na terra. Eu estou falando de cristão. Eu estou falando de crente, de gente que tem um estilo de vida parecido com o de Jesus. O mundo odeia a Cristo. Ele foi morto uma vez pelos pecados do mundo e seria morto novamente se viesse em carne. Nós lemos no livro de Salmos, capítulo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Interessante, olha aqui para mim. Nós vivemos um período de tranquilidade no Brasil. Nós estamos com uma porta aberta pregando o Evangelho, pregamos o Evangelho na rua, pregamos o Evangelho no centro de Porto Alegre, no Stefan, Mateus prega o Evangelho. Só que a forma como a política do Brasil está indo, nós não sabemos se em alguns anos nós não teremos uma ditadura esquerdista no Brasil que persegue as igrejas. Nós não sabemos. Porém, igreja, se isso vier a acontecer conosco, lembrem-se de hoje: todos os que perseguem a igreja estão perseguindo, na verdade, Jesus. Quando Paulo de Tarso está matando os cristãos, está perseguindo os cristãos, quando Jesus aparece para ele, o que Jesus fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja de Jesus está perseguindo a Jesus. Em segundo lugar, o cristão é perseguido
pelo mundo porque possuem uma atividade de condenar o pecado no mundo. Nós somos o corpo de Cristo, e como igreja, o nosso estilo de vida, a nossa pregação, ela condena o pecado e o estilo de vida mundano e ímpio. E isso é algo que traz ódio nos ímpios, e eles passam a perseguir a igreja de Jesus. Em terceiro lugar, os cristãos são perseguidos porque eles são diferentes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles são o sal e a terra do mundo, o sal e a luz do mundo. Como luz, eles estão constantemente contrastando a sua vida santificada com a vida de pecado no mundo. E como sal, eles incomodam a vida de pecado. Pessoal, Jesus disse que nós somos luz. Qual de vocês aí, das gurias, das mulheres, que lavou a louça de sair de casa hoje? Quem não lavou? Se deixar um pouco escurinho lá, né? Deixar a luz. Chegar uma visita correndo lá, Ju, Mari. Chegar uma visita na tua casa, é só deixar lá escuro a cozinha. Né? Tá lá, não dá pra ver, bota um pano, negócio. Agora é ligar a luz. Vai parecer que tem a louça do almoço. Por quê? Por quê, pessoal? Porque a luz expõe o erro. A luz expõe aquilo que está errado. Jesus disse que nós somos isso. Pois bem, o que nós vemos nesse texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 4? Nós vemos a inveja dos líderes. Fica com a Bíblia aberta aí, Atos capítulo 4. Mas faz força para entender, tá? Se esforça para entender o texto. Atos capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós vamos ver a inveja dos líderes religiosos. Falavam eles ainda ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os saduceus cuidavam dos negócios do templo. Eles já estavam indignados com Jesus, tá? Eles já estavam loucos com Jesus, porque Jesus entrou lá purificando o templo, com um chicote na mão, fazendo carinho nos religiosos. E quem cuidava daquela parada toda eram os saduceus. Eles estavam tornando o templo um local de mercantilização. Interessante que a Bíblia vai dizer que eles estão ressentidos, que eles vão agir por inveja contra os apóstolos. Eu escuto constantemente pessoas dizendo que são alvos de inveja. Na maioria das vezes isso é um ato de vaidade, mas raramente isso é verdade. Pessoal, pergunta aqui: alguém aqui é alvo de inveja? Tem alguém que inveja a tua vida aqui? No Facebook a gente vê muito isso. Cuida da tua vida, beijinho no ombro, do recalque. Aí criaram um meme que o cara, a mulher, beijinho no ombro do recalque. Ah, invejosas, se danem. Aí o cara chama a mulher e diz assim: ei, não tem ninguém preocupado com a tua vida, né? Vence isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já invejaram alguém? O professor pegou um grupo de 100 alunos e pediu para eles escreverem em um papel e dizer assim: vocês acham que são invejados aqui dentro da sala de aula? Aí quase 80% daqueles alunos disseram que sim. Daí eles, e tinha uma segunda pergunta: vocês invejam alguém? Aí tipo, em torno de 5% admitiu que invejava alguém. Aí tem algo errado, cara. 80% aqui é invejado. Mas esses 5% que invejam, ou eles são muito desgraçados mesmo, que eles estão invejando todo mundo, ou a gente tem a tendência de achar que nós somos os bonzão, o bonzão, o cara.
Só que aqui, pessoal, não é porque Pedro e João estavam com uma roupa bacana, porque eles tinham comprado uma roupa nas Casas Bahia, na Renner, ou tinham prosperado o ministério deles e eles estavam como igrejas por todo o mundo. Não. Aqui eles são perseguidos por inveja, porque eles estão anunciando o nome de Jesus. Isso pode acontecer na tua vida. Isso sim. Se vocês forem cristãos e anunciarem o nome de Jesus e viverem o mais próximo que vocês conseguirem o Evangelho, pregando, vocês podem sim ser alvo de inveja. Vocês podem sim ser alvo de perseguição. Eu lembro que em 98, quando eu me converti, a dificuldade que era para dizer, cara, eu sou crente, a dificuldade que era para pregar o Evangelho. Ainda não estava estabelecida a moda do Evangelho no Brasil. E eu me lembro as barreiras, as lutas que eu sofri dentro de casa, na família, no raio maior, no colégio, nas relações mais próximas de amizade. E eu me lembro de pessoas que foram me abandonando, pessoas que nos abandonaram. Depois minha mãe se converteu, pessoas que eram próximas da gente foram abandonando a gente, sem nós nunca termos tratado de forma errada, de forma mal com as pessoas, por pura e simples inveja. Se vocês, e eu não estou dizendo que eu sou o bonzão, o cara, mas se vocês pregarem o Evangelho em si, já estão fazendo isso. Se Deus começar a transformar a vida de vocês, vocês verão pessoas que eram para se alegrar, para ficar felizes, que vão começar a criticar vocês. Vocês estão preparados para isso? Não, já que é essa vida que eu quero para mim. Vocês estão preparados para isso? Segundo, o que eu vejo aqui? Eu vejo a prisão dos apóstolos, em contrapartida eu vejo o crescimento da igreja. Versículo 13 e 4, todo mundo lendo aí. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esses homens passam a noite presos. É a primeira de muitas noites que os servos de Deus passariam presos. É a primeira vez na história que pregadores, pastores são presos por pregar o Evangelho. Aqui é a inauguração. Pedro e João cortam a fita da perseguição. São os sacerdotes que trazendo ele pela mão, com a fita. Eles, sejam bem-vindos. Vocês são os primeiros a serem perseguidos. Aí eles cortam a fita e entram na prisão. Interessante que o versículo 3 ele não tem nada a ver com o versículo 4. Vocês já notaram? Pega a Bíblia aí. Atos capítulo 4. Versículo 13 e versículo 4. Eles não combinam um com o outro. Versículo 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Era para o versículo seguinte ser assim. E a igreja acabou. E cada um foi para sua casa. É o que mesmo, Mateus? É João 7:53. E cada um foi para sua casa. Era para ser isso. Só que não, eles prendem, eles recolhem. Há uma intenção. Porque o líder daquele movimento chamado Jesus foi morto. A igreja está reunida. O natural era dizer assim: peraí, cara, eles já mataram um, eles crucificaram o cara, prenderam Pedro e João agora. Velho, isso não é para mim. Acabou. Feito. Fui. Partiu Babilônia. Mas não! O versículo 13, eles estão prendendo os caras. No versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A perseguição não tem o poder de parar a igreja de Jesus. A perseguição
No Evangelho, uma aparente derrota é uma grande vitória. Esses dois versos, um coladinho com o outro, eles mostram que Deus opera no meio das adversidades. Tem tudo para dar errado, tem tudo para acabar, tem tudo para não dar certo. Mas aí Deus coloca a mão nele, meu amigo. Aonde Deus coloca a mão nele, pode vir o inferno, pode vir o mundo, pode vir o diabo personalizado, pode vir todos os exércitos do mundo, pode vir toda a economia do mundo, pode vir tudo. Maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós. Vidas de 180, maior é o Espírito Santo. A perseguição não tem o poder em si de acabar com a igreja de Jesus. Quem rege o mundo não são os ditadores do mundo. Quem rege o Brasil não é a Dilma. Quem rege o Brasil não é o PT, não é essa política anticristã. Quem rege o Brasil é Deus. Deus tem o Brasil na palma das suas mãos. Não são ditadores, não são apóstolos, não são os imperadores, os reis, nem as dores desse mundo, nem as perseguições, nem as cadeias, nem as prisões. Quem rege esse mundo é Jesus. Quero dizer para a tua vida: descansa no teu Deus, descansa no teu Senhor, que tem as estrelas, que tem toda a vida na palma das suas mãos. O que eu vejo mais aqui? Terceiro, eu vejo uma alienação de Deus e um sistema corrupto. Versículo 5 ao versículo 7, vamos ler. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram ou perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Os anciãos, eles eram os líderes leigos da comunidade, eles eram praticamente os chefes das principais famílias, os escribas, doutores da lei. Aqui as autoridades nós podemos lembrar dos principais sacerdotes. Caifás aqui é genro de Anás. Ou seja, o cara, ele era para ter parado, ele era para ter acabado de ser sacerdote, só que ele dá um jeitinho e coloca o genro dele, ele dá uma forma, ele mexe com o nepotismo. E aqui nós vemos que o sacerdócio virou simplesmente algo político, uma tentativa de perpetuar a família no poder. Nós vemos que essa gente normalmente alienada de Deus, não sabem com que autoridade os apóstolos fizeram tal milagre. Pessoal, o que estou vendo aqui? É uma politicagem de um lado. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso na igreja? Uma politicagem: bota meu filho, bota ele, o pastor consegue uma vaguinha dele para o filho dele trabalhar em tal lugar, para o deputado, né? Já consegue uma boquinha para a igreja, já bota o político em cima do púlpito, e a gente assim, a gente vai indo. Todo mundo sabe como acontece, todo mundo sabe como rola, todo mundo sabe qual é os trâmites da religião, e a gente vê isso acontecer desde 2000 anos. Esses caras, eles são políticos, e eles têm uma alienação de Deus, que eles chegam para os apóstolos dizendo: cara, em nome de quem vocês fizeram isso? Eles têm política, eles têm trâmite, eles têm nepotismo. O que é nepotismo? Teve um teólogo que disse que nepotismo é quando homens maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos. É legal isso, gostei desse trocadilho. Tem nepotismo, tem joguinho, só que não tem conhecimento de Deus. O que nos faz ser igreja não é o nosso poder político, não é o nosso poder humano, não é o nosso poder econômico. O que nos faz ser igreja não é o poder perante a sociedade.
velocidade, mas é o poder de Deus, é o poder da palavra, é uma vida santa, é uma vida banhada na palavra de Deus, é uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o nosso poder, essa é a nossa mensagem. E esses caras estão alienados disso. O que eu vejo mais? Eu vejo em quarto, eu vejo a ousadia de Pedro. Cara, Pedro era demais. Versículo 8 ao versículo 12. Vamos ler? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: cara, são 70 loucos. É uma reunião de 70 pessoas, é uma roda. Está Pedro no meio ali, pescador. Tá? Pedro era um empresário, ele tinha um negócio de pesca, ele não precisava disso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês estão entendendo o que Pedro está fazendo? Pedro está chegando na cara deles. Pedro está no meio de assassinos, no meio dos homens que mataram Jesus, e está dizendo: nós estamos fazendo isso em nome daquele de quem vocês mataram. Vocês estão entendendo isso? Versículo 10 ainda: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Versículo 11: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está diante de uma plateia poderosa. Pedro não está diante do Jackson, diante de Stefano, diante do Mateus, diante de nós aqui desarmados brasileiros. Não, Pedro está diante de 70 homens poderosos, dos homens mais poderosos da época. Ele poderia pensar no bem-estar dele, numa autopromoção, ele podia dizer que tudo aquilo era fruto do poder das mãos dele, mas Pedro não faz isso. Pedro chega na cara dos caras e diz: estamos fazendo isso em nome do carpinteiro que vocês mataram. Mas por que ele fez isso? Por que Pedro teve essa ousadia? Por que Pedro chega diante de 70 homens, os mais poderosos, e ele diz isso na cara deles? Alguém arrisca? Versículo 8. Por quê? Por quê? Estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo há, não há covardia. Ei, nenhum covarde nunca entrou no céu e nunca entrará. No céu não existem covardes. No céu não existem homens desertores. Pedro não muda o tom da pregação dele. Cara, nós estamos acompanhando as pregações de Pedro aqui já há quase 2 semanas, há quase 2 meses. Vocês se lembram que na primeira pregação, em Atos capítulo 2, Pedro fala: vocês mataram Jesus diante do povo. Atos capítulo 3, quando o cara é curado ali no coxo, Pedro vai dizer o quê? Vocês mataram Jesus. Agora é a prova de fogo. Pedrão, o quê? Tu é corajoso para falar diante de mulher? Sou. Tu é corajoso para falar diante de criança em culto infantil? Sou. Então tá, meu velho, diante de 70 homens mais poderosos, Pedro é Gaudério, gauchão. Ele não mudou o tom da pregação dele. E ainda pegou a cuia e deu uma roncada ainda.
mas bate. Pela terceira vez em Atos, Pedro acusa os seus ouvintes, agora poderosos, que eles mataram Jesus. O evangelho é para rico, pobre, para o entendido, para o leigo, para todos. Pedro aproveita o momento de tensão, sofrimento, perigo de morte, para trazer glória ao nome de Deus. Ele não chama a glória para si, mas atribui glória a Deus. Qual é o propósito da tua vida? Glorificar Deus e se alegrar nele, e gozar ele, e aproveitar ele. Confissão de fé de Westminster, a primeira pergunta, o catecismo. A primeira pergunta: qual é o propósito do homem? Glorificar Deus. Pedro, ele entendeu: eu vou aproveitar esse momento para trazer glória para Deus. Eu vou aproveitar esse momento para glorificar o nome de Deus. Pedro deixa claro que eles rejeitaram Jesus, que Jesus é a pedra angular e que ele é o único caminho. Olha aqui para mim, dobra, triplica, quadriplica, não sei mais o que é a tua atenção. Versículo 12, era uma cura, não era uma cura? Era uma cura aí, Marlúcia? Vocês não falam, não acredito. Vocês não, vamos lá, dá a carga no celular, a telinha de LED tem que estar funcionando. Vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 12, era cura. Foi uma cura que aconteceu. Qualquer um iria dizer: eu quero dizer para vocês, eu quero pregar sobre os 58 passos para a cura divina. Foi isso que ele fez? Foi isso? Ele tira o foco da cura no versículo 12, ele bota o foco para o quê? Salvação. Versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está na cara dos outros, na cara deles, assim: velho, olha para mim, não adianta todo esse aparato religioso de vocês, sem Jesus é nada. Pedro passa da cura para a salvação. Minha pergunta para vocês aqui: vocês vão morrer? Sim. Vocês vão morrer, então. Vocês estão caminhando para a morte. Vocês estão caminhando desde o dia que vocês nasceram. Vocês estão indo rumo à morte, rumo ao caixão, rumo à morte. Vocês querem viver como o resto da vida de vocês? Digamos que me diga uma boa idade para morrer, uma ideia. 99? Tá, 90 anos. Bom, alguém concorda? Só aproveita alguma coisa dos 90 anos? Se não for o Silvio Santos. O Silvio Santos não muda, ele tem a mesma cara. Desde que eu conheci ele quando eu nasci, ele tem a mesma cara e não muda. Então ele não entra, ele não conta. Roberto Carlos parece um morto-vivo, né? Um Walking Dead. Não conta também. Mas uma idade, assim, tipo, o homem tem disposição, que a gente pode dizer: não, cara é disposto. Tirando o Lauro Quadros, que tem 74 anos, mas me diga uma idade boa. A Thalita disse 90 anos. 70? 70, 60? 70? Tá, entre 70 e 90. Pessoal, quem tem 30 anos aqui? Não precisa levantar a mão. Se uma idade boa para morrer tem 90 anos, e nós dividirmos a vida em quadrados ou círculos, não importa, nós temos 3 pedaços de 30 anos para quem vai viver 90 anos. Nós temos 3 oportunidades de 30 anos para fazer a coisa bem feita. Quem tem 30 anos aqui já queimou o número. O que vocês fizeram nos primeiros 30 anos da vida de vocês? Quantas pessoas vocês ganharam para Jesus nos primeiros 30 anos da vida de vocês? Vocês fizeram o que nos 30 primeiros anos da vida de vocês? Ou quem tem menos, nos 20 primeiros anos da vida de vocês? Fizeram o que para Deus? Não, mas eu tenho ainda.
probabilidade de fazer as mesmas coisas nos próximos 30 anos e nos outros 30 anos é muito grande. E esses 30 anos não passaram rápido. Cara, 30 anos passam muito rápido. Parece que era ontem que eu estava vendo, em 94, o Brasil sendo tetracampeão. E eu tinha 12 anos de idade. E aquilo passou muito rápido. Fazem 20 anos isso. Quer ter ousadia? Quer ser um pregador do Evangelho? Não estou falando de pregador de culto, mas quer ser um pregador do Evangelho? Versículo 8: sejam cheios do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Ouvindo Thales Roberto? Não. Show. Não. Show, Satanás. Lendo a palavra, se enchendo da palavra. Não vos embriagueis com vinho, que a condena, mas enchei-vos do Espírito. Paulo vai falar aos Efésios. Cantando, louvando a Deus, meditando na palavra, orando, ficando a sós com Deus, calando a boquinha em oração também, ficando quietinho, orando quietinho, falando com Deus, dando tempo para Deus. Senão a tua vida vai viver essa vidinha medíocre que vocês vivem e que eu vivo até o dia da nossa morte. E daí lá naquele dia vai ter alguém que vai mentir, que vai dizer assim: o Jackson era isso, aquilo, outro, e vão botar uma frase bonita na minha lápide, algo que não era, algo que o além tudo, a eternidade, sabe que não era. Em quinto, nós vemos que o ministério de Pedro tinha tudo para dar errado. Versículo 13 e versículo 14, vamos lá. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Alguém abre o capítulo 13, versículo 6 aí, por favor. Só volta uma página. O que diz? Lê bem alto, fica de pé aí, a moda antiga, e lê bem alto. O ministério de Pedro já começa errado porque ele não tem grana. Ele não tem dinheiro para pagar o horário na rádio. Ele não tem grana para comprar uma caixa de som e pregar na rua. Então, o ministério de Pedro já começa sem grana. No money. Capítulo 4, versículo 13, Stefano. Tu que ficou de pé aí, meu velho. Fica de pé agora dessa vez aí. 4 e 3, bem alto para Jesus. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. O cara não tem grana, o cara não tem dinheiro, o cara está ferrado, não tem grana nenhuma, e agora ele está? Que ministério, hein? Sem grana, sem dinheiro, sem La Plata e ainda. Então tá, sem grana e preso. Versículo 13. Alguém lê para nós no capítulo 4. Bem alto de pé. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Simples e sem instrução, ou iletrados incultos. Do grego, iletrados, agramatoi, que significa sem treinamento técnico das escolas rabínicas. Incultos, do grego, idiotai. Sim. Que significa leigo, sem conhecimento profissional, sem instrução, sem educação, sem estudo. Então vamos lá, o cara não tem grana, o cara está preso, o cara é iletrado e o cara é tem tudo para dar errado. Vou trazer um pregador semana que vem aqui, Rodrigo. O que tu acha? O que tu acha, Christopher?
Quem? Não. Como é que é o ministério dele? Não, o cara é meio pobre, não tem dinheiro. Mas não dá para trazer essa semana já, só não dá porque ele está preso, ele vai sair semana que vem. Tá, mas como assim, cara? Ele não foi separado de uma célula, ele não tem curso superior? Não, ele não tem cultura. Ele não tem treinamento. Pedro, esse cara aqui, meu. Hipótese alguma eu estou advogando em ignorância. Eu estou apenas lembrando que Deus levanta quem Ele quer. É indispensável, hoje, em termos de treinamento teológico, formal ou informal, você tem que estudar a Bíblia. Pedro, ele não era raso de Bíblia, ele tinha muita Bíblia, ele estudava muito a palavra. É só ler a carta dele que vocês vão ver a gama de conhecimento dele, mas o interessante aqui é que Pedro, ele era cheio de Espírito Santo. Pedro, ele é cheio do Espírito Santo. Pedro e João não ocupavam cargos na liderança da religião judaica, mas tinham provas de um ministério eficaz. O maior argumento do Evangelho é um homem transformado. Um coxo andando, um cego vendo, um bêbado sóbrio, um drogado cheio do Espírito Santo, um blasfemo reverente, um avarento honesto. O cristianismo é a religião dos fatos. Nós vivemos uma época onde temos muita teoria. Tem várias pessoas que chegam para mim, a maioria que não é da igreja, e eles têm muitas ideias de como plantarem uma igreja. Hoje teve Grenal, vai ter uma Copa do Mundo, e no Brasil todo mundo é metido a técnica. Eu estava ouvindo na Gaúcha, e eles estavam entrevistando a torcida, e cada um tinha uma ideia. O Emerson Moreira tem que tirar o Luan, botar ele mais para a esquerda ali, ó. E daí ele vai colocar ali do lado, vai cair encostando, fazendo aquele pivô ali, ele vai entrar por trás, vai passar por Barros e vai sair o gol. Todo mundo tem uma ideia. A torcida do Inter fala, não, cara, o time tem que tocar mais a bola, tem que tocar, estão dando muito balão na frente, tem que acabar. Todo mundo tem uma ideia, mas quem é que entra no carro? Quem é que bota a mão no barro para fazer de jogo? Nós podemos ter toda a gama de argumentos. Nós podemos ter toda a gama de argumentos. Mas continuo afirmando para vocês, a nossa diferença são os fatos. O cristianismo é uma religião de fatos, de coisas que são improváveis ou impossíveis de se refutar. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse que um ateu chegou para um cristão querendo argumentar contra o cristianismo, e ele argumentou, do dado momento o cristão olhou para ele e disse assim, cara, tudo bem, mas eu te peço que me apresente uma pessoa que o ateísmo mudou. Me apresenta uma família que possa dizer assim, o ateísmo transformou a nossa vida. Nós éramos desunidos, nós nos odiávamos. O papai bebia, a mamãe se prostituía, o papai batia na mamãe, mas aí o ateísmo chegou até nós e nós fomos transformados. E depois eles vão cantar assim, ateísmo em tua presença, reunimos aqui. Jackson, o Evangelho é uma mentira. Que grande mentira o Evangelho, cara. Uma mentira que diz que o marido tem que ser um bom marido, que diz que a mulher tem que amar o seu esposo, que diz que o filho tem que ser bem criado, que diz que nós não devemos dever nada para ninguém, que nos ensina a pagar nossas contas. Uma mentira que fala que o centro não somos nós, que nós não somos o foco, o alvo, que nós devemos considerar o próximo superior a nós. Que mentira fabulosa!
Que mentira fantástica! Pedro é um cara que ele tem evidências no ministério dele. Ele tem provas no ministério dele, e aqui os principais dessa religião aqui judaica, eles não podem contestar, de fato, o cara está ganhando. Em sexto, o que eu aprendo? Eu aprendo que o milagre não é conveniente, a gente mata o milagre. Versículo 15 ao versículo 18, Bíblia aberta aí. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Que fera isso! Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles admitem que é uma manifestação de Deus, que aquilo traria problemas para eles, mas para garantir a posição deles e ficar na posição, eles rejeitam a Deus e eles optam por uma autopreservação. Eu já estou terminando, pessoal, mas eu queria dizer para vocês que isso aqui que acontece aqui, pessoal, isso aqui aconteceu várias vezes e acontece nos dias de hoje. Tem muita gente negando a Cristo para ter uma boa posição. Tem muita gente negando o Evangelho para ter uma boa posição. Esses caras aqui, eles estão negando o milagre. Eles estão negando a obra de Deus para garantir deles, para garantir a posição deles. Paulo fala para Timóteo: todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Eu volto a dizer, se vocês não querem perseguição, se vocês querem uma boa vida, o lugar de vocês não é com Jesus. Esse é o porquê muitas igrejas continuam pregando o falso evangelho. Muitos pastores dizem: se eu pregar a verdade, a igreja vai esvaziar, o povo não vai vir, não vou ter salário, vou ser demitido. Incrédulos, carnais, imundos. A igreja pode esvaziar, pode tudo desmoronar, pode tudo acabar. O nosso alvo não são agradar o povo, agradar a maioria. O alvo da tua vida não é agradar a maioria. O nosso alvo não é ser uma igreja contagiante. O nosso alvo é sermos uma igreja, em primeiro lugar, fiel. Fiel. E último, nós vemos a diferença entre os apóstolos e os religiosos de Israel. Versículo 19 a 22. Mas Pedro e João lhes responderam: cara, que coisa linda ouvir um homem de Deus. Que coisa linda ouvir um homem de Deus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vocês estão entendendo isso na vida de vocês? Não tem ninguém com uma faca no pescoço de vocês. Não tem ninguém com uma faca no meu pescoço dizendo: não prega, nega, não prega, cala tua boca, fica quieto. E nós não temos disposição nenhuma para pregarmos o Evangelho. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Jackson, grande pergunta é: te deve sujeitar às autoridades? Sim. Mas quando essas autoridades contrariam a Deus, nós devemos obedecer a Deus. Rapaz,
17 anos, entrou em contato comigo e disse assim: cara, me converti ao Evangelho, quero me batizar, vi uns vídeos teus, o que eu faço? Meu pai e minha mãe não querem que eu seja cristão, eles querem que eu largue fora da igreja. Aí eu disse: campeão, tu trabalha? Não, tem que trabalhar, cara. Por quê? Tu tem que estar disposto a sair de casa. Meu conselho para todos os adolescentes que querem seguir a Cristo é o que eu fiz com 15 anos de idade. Cheguei, eu assinei cartão para batismo sem perguntar a opinião de ninguém. Ninguém. Eu vou seguir o Evangelho. Eu estou seguindo o Evangelho. Nem que para isso eu tenho que sair de casa. Porque importa obedecer a Deus do que os homens. E ninguém vai me impedir, ninguém, de servir a Jesus. Aí eu falei para esse cara: cara, eu acredito que tu não vai precisar sair de casa. Arranja um emprego. Tua mãe e teu pai já vão te olhar de jeito diferente. Deu 3, 4 dias, ele entrou em contato comigo e disse: Jackson, estou trabalhando. E aí, como é que ficou o teu lance? Não, vamos batizar tranquilo. Minha mãe não tem problema nenhum. Claro. Tu deixou de ser um moleque que estava disposto, se precisasse, sair de casa. Devemos nos sujeitar a pais, mães, autoridades, sim. Mas quando essas contrariam a Deus, nós devemos obedecer a Deus. Interessante que aqui nós temos um grupo, um time de pescadores e um time de religiosos. E Deus não está no time dos religiosos, Deus está no time dos pescadores. Interessante que nós vemos durante a história que várias pessoas quebraram os mandamentos dos homens para poder seguir os mandamentos de Deus. Parteiras hebreias e os pais de Moisés não mataram as crianças e preservaram muitos filhos. Moisés, Daniel e seus amigos, Pedro e João. Nós vemos a ousadia dos apóstolos e a covardia do sinédrio. Os apóstolos têm uma ousadia, eles são cheios do Espírito Santo. E os sinédrio estão acovardados, com todo o poder político, com todo o poder numérico, com todo o poder deles. Eles estão apavorados diante daqueles homens. Diziam de John Knox: esse homem teme tanto a Deus que ele não tem medo de homem nenhum. Quando o carrasco de Perpétua a estava intimidando na arena da morte, ela disse: viva, eu te vencerei na minha vida, vencer-te-ei ainda mais na minha morte. Perpétua foi uma jovem cristã martirizada em Cartago no início do século III, sob o reinado de Sétimo Severo. Nas horas dos apertos da tua vida, o diabo vai fazer de tudo para que vocês neguem o Evangelho, para que vocês neguem a Cristo. Desde coisas simples no serviço, às vezes no relacionamento dentro de casa, com familiares. Eu quero dizer uma coisa: o olho de Deus está te olhando aonde você está pegando a Cristo. Passa aqui, Maria, assina esse documento rapidinho aqui para nós. Stefan, vai lá e diz que eu não estou. Entrega esse documento, Everton, e fala para ele lá que depois a gente acerta. Na verdade, Rodrigo, aqui na empresa a gente faz uma propina, a gente trabalha com propina, mas no Brasil é assim, cara. Vocês estão dispostos a perder? Vocês estão dispostos a perder o bolso, a perder amigos, a perder parentes, a serem considerados como tolos, a serem considerados como últimos? Eu encerro minha pregação dizendo: coragem, coragem, coragem. Eu
sei que muitos irmãos que aqui estão passando por problemas terríveis. O meu coração está com vocês, e vocês sabem disso. As minhas orações estão com vocês, e vocês sabem disso. Vocês sabem que na minha casa não tem hora. Vocês podem me ligar a hora que for. Eu vou até o inferno, se preciso for, por um membro aqui da igreja. Eu disse esses dias, vieram me cobrar algumas coisas. Eu disse: em primeiro lugar, o meu compromisso é com Deus. Em segundo lugar, o meu compromisso é com minha esposa. Em terceiro lugar, o meu compromisso é com vocês. Eu tenho um compromisso de vida com vocês. Só que nós não podemos ficar nos paparicando a vida toda. Se nós pudéssemos, nós nos trancaríamos aqui dentro, teríamos comida, depois nos isolaríamos do mundo, mas Deus nos chamou para isso. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui essa noite: coragem! Coragem em nome de Jesus! Coragem em nome de Jesus! Vamos sair dessa cidade cheios do Espírito Santo, mudando o curso da nossa cidade, que está indo para o inferno. Deus não chamou a nós para sermos um clube. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, que caminhava por entre as aldeias pregando o evangelho do reino de Deus. Deus nos chamou para isso. Coragem. Vidas de 180. No céu não entram covardes. Coragem. 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 Vamos ficar de pé. Capacitados pelo Espírito Santo para a perseguição. Vocês são capacitados para serem perseguidos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por Tua palavra, que não muda, que é fiel, que é poderosa, para nos levantar e para nos dar vida, para nos corrigir, para trazer a existência em nossa vida aquilo que não existe. Obrigado por Tua palavra, que por ela Tu fizeste o mundo e Tu sustenta tudo que há. Obrigado por Tua palavra que disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a Tua igreja. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua palavra. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, muitos sofrendo, muitos angustiados, muitos acabados. Te pedimos, Senhor, estenda a Tua mão sobre eles. Fortalece os irmãos que estão aqui, Senhor, trazendo fortaleza, trazendo intrepidez, enchê-los do Teu Espírito, que haja perdão aqui essa noite, que haja reconciliação aqui essa noite, e que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado, em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, parecidos com a igreja primitiva. Dá-nos Pedros, dá-nos Joãos, dá-nos homens e mulheres destemidos, cheios do Teu Espírito, e que venham impactar Porto Alegre, e que a nossa cultura seja mudada pelo poder do Teu Evangelho, que a nossa cidade venha a ser resgatada pelo poder do Teu Evangelho, no nome de Jesus.